E aí, Brasil, é mais um vídeo meu aqui no canal. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Maurílio Gomes, esse é o canal Por Outra Educação. No vídeo de hoje, eu vou fazer a resenha desse livro maravilhoso da Hannah Arendt, chama A Promessa da Política. Essa daqui não é a primeira resenha de livro da Hannah Arendt, eu tenho várias outras aqui, como eu disse no vídeo passado sobre o Reinaldo Azevedo, e eu vou deixar aí na descrição do vídeo para quem quiser conhecer as outras resenhas da Hannah Arendt no canal. Antes de passar o conteúdo desse livro, eu vou te pedir se inscreva no canal. Isso é importante para a gente aumentar o número de inscritos e expandir aqui a mensagem, desejar uma outra educação para o Brasil e construir aqui uma plataforma de boa discussão sobre o tema. O livro A Promessa da Política, da Hannah Arendt, ele reúne ensaios e textos que foram escritos por ela entre a produção de dois livros, Origens do Totalitarismo e A Condição Humana. Esse livro é fruto das investigações da Hannah Arendt a respeito do pensamento de Karl Marx. Só que nessas investigações ela ficou, acho que, tão concentrada na questão da tradição do pensamento político que esses estudos de Karl Marx induziu ela a fazer uma revisão, fazer um exame crítico de todo o pensamento da tradição, desde Platão e Aristóteles, culminando com os últimos filósofos da tradição, que é Hegel e Karl Marx. E esse livro ele fala sobre muita coisa. Fala sobre pluralidade, liberdade, ação, espontaneidade, coragem, discurso e preconceito. Aqui vai ter um contato com inúmeros outros filósofos, além desses que eu citei. Sócrates, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Kierkegaard, Kant, Montesquieu. Um livro que vai falar também sobre força, violência, guerra, aniquilação, destruição de toda a vida orgânica no mundo e aniquilação da própria política. A Hannah Arendt é uma autora que tem uma influência grega muito grande. Isso daí não é o primeiro livro que deixa isso demonstrado. Toda a sua tradição do pensamento político passa pelos gregos. É por conta da própria origem da tradição do pensamento político. E a primeira coisa que ela vai falar é sobre Sócrates. E Sócrates, para ela e para a própria filosofia, foi o primeiro sofos, aquele que cuida das coisas do eterno. Na realidade, para a polis, que é a cidade grega, e o termo política vem do grego polis, a cidade considerava o sofos um inútil. E o Sócrates ele foi conhecido por desenvolver a maiêutica, que era fazer com que os próprios cidadãos atenienses parissem as suas próprias ideias. E a questão do Sócrates era ajudar as pessoas nesse sentido. Ele tinha um respeito muito grande à doxa, que é a opinião. E esse respeito à doxa também pressupõe um respeito ao próximo. E o Sócrates foi caracterizado por essa questão do respeito, de um olhar para o outro, do respeito ao comum, à pessoa que forma a comunidade. Ele dizia que somos parceiros iguais em um mundo comum. E Sócrates ele não dava só importância para isso, ele dava importância também para a amizade. A função da política para ele é de se ajudar no mundo. E a convivência com o outro, ela passa primeiro pela convivência da gente com a gente mesmo. Uma coisa que ficou muito marcada para Hannah Arendt que foi a questão do questionamento da persuasão de Sócrates. Porque a persuasão naquele período era muito importante, porque os gregos eles buscavam se diferenciar dos bárbaros e dos escravos. E nesse sentido, eles utilizavam da persuasão um jeito de se negar à violência. Então, a questão da retórica, do discurso, era muito importante no tempo da Grécia Antiga, que era um período
havia uma alta competitividade entre os gregos e que era um momento em que os homens se esforçavam para sempre ser melhor. E a persuasão de Sócrates, ela não vai conseguir convencer nem os amigos e nem os juízes. E vai ficar esse questionamento acerca da persuasão de Sócrates, de todo o método de Sócrates, e até mesmo um certo distanciamento de Platão em função dessa não persuasão, esse afastamento de Platão da polis grega, vai vir em função disso, e também pelo julgamento e a condenação de Sócrates, que vai criar um hiato entre a filosofia e a política. Aí, a partir da condenação e do julgamento de Sócrates, a partir da morte de Sócrates, é que se inicia a tradição do pensamento político, que ela começa com Platão e Aristóteles. Só que Platão, ele tinha na base das suas obras, exceto as leis, o mito do além-túmulo do Sócrates. Então, o mito que o Platão vai desenvolver a partir desse mito original do Sócrates é o mito de castigos e recompensas. Eu falo sobre ele na resenha do livro Entre o Passado e o Futuro, que fica muito presente da maneira como a igreja se desenvolve, como a igreja católica vai se desenvolver. Porque na base da fundação de Roma está a filosofia de Platão. E na base da filosofia de Platão está o mito do além-túmulo. E com esse mito é que o Platão vai desenvolver um mito de castigos e recompensas. E isso vai ser transportado para a fundação de Roma. Quando há a ascensão da igreja e o declínio do Império Romano, porque a tradição ela segue uma linha histórica que vem da Grécia Antiga, a fundação de Roma, a queda do Império, a ascensão da Igreja, a Idade Moderna, as revoluções do século XVIII e XIX e as guerras no século XX. A tradição ela perpassa por toda essa linha histórica. E esse mito do além-túmulo ele vai derivar a fundação da Igreja quando a queda de Roma precede o momento da ascensão da igreja, porque ela vai transportar para a fundação da igreja a mesma fundação de Roma. E é aí que ela desenvolve, né, o mito do inferno e o mito do castigo, porque já está tudo embutido na formação, na ascensão da igreja e como que ela vai garantir a manutenção da tradição do pensamento, porque ela não vai romper com a tradição. Aliás, a religião ela é uma da tríade da tradição, que significa tradição, autoridade e religião. Essas são as três pernas da tradição. Dentro desse aspecto da igreja, a Hannah Arendt ela destaca que a capacidade de perdoar vai ser a maior virtude do homem de todos os tempos. E que a igreja pregava uma igualdade distante da realidade, porque ela pregava a igualdade entre os homens perante a lei e era indiferente à desigualdade e indiferente à escravidão. Naquele período da ascensão da igreja para vamos dizer, até o fim do declínio da igreja, havia uma crença no futuro infindável, de que tudo lá na frente seria melhor, e de que o futuro e a ideia do novo era a chave para tudo. Ela vai fazer uma revisão da tradição em Montesquieu, e ela vai dizer também sobre a questão da dominação para Montesquieu, e no fim ela vai falar também da dominação em Karl Marx. E antigamente os escravos eram dominados e essa dominação fazia parte do corpo político da antiguidade.
a questão da dominação ela permanece também no corpo político do feudalismo, entre a nobreza dominando os servos. Ela fala também que há uma dominação contínua ao longo da história, porque há uma dominação da burguesia, nesses tempos mais modernos, pela classe trabalhadora, para a classe trabalhadora. E o último tipo de dominação para Marx seria a da ditadura do proletariado, porque como o proletariado, vamos dizer, ele sobe, ele na ditadura, ele, vamos dizer, ele domina, então não teria nenhuma classe oprimida abaixo dele e nenhuma opressora. Que para o Karl Marx, a ditadura do proletariado acabaria aí com esse ciclo de dominação. E isso daí esbarra naquilo que a Hannah Arendt fala sobre o Karl Marx entre o passado e o futuro, de que não tem como um movimento dialético que prega algo ruim sinalizar ou dar um fruto positivo ou bom. Não tem como fazer esse tipo de, vamos dizer, tirar um fruto bom de uma árvore ruim. E ela diz isso entre o passado e o futuro. E aí a Hannah Arendt ela vai falar sobre os preconceitos. O preconceito da política. Por que o preconceito à política surge? Isso, as críticas da política, elas remontam desde Platão ou até mesmo a Parmênides. E ela vai dizer que é uma coisa muito comum na democracia partidária. E muitas dessas críticas e até mesmo desse preconceito da política vem pelo fato da justificação. Só a justificação pela justificação. Isso daí acabou abrindo caminhos para o preconceito da política. E na realidade, o preconceito ele é algo do próprio foro humano e ele está relacionado a situações inegáveis, né? A realidades inegáveis. Se eles existem, é porque, de uma certa forma, tem base, um motivo, porque eles são referências, né, de uma formação de um juízo. A Hannah Arendt ela fala que há uma relação entre o preconceito e o juízo. Para você formar o preconceito, você se utiliza, para você formar um juízo, você se utiliza do preconceito. E ela fala que sem o preconceito não haveria inteligência e nem percepção para formar esse juízo. E que o juízo é fundamental para a política. Sem o juízo não tem como atuar na política. E a política não vamos dizer, ela está aí para esclarecer ou dissipar preconceitos. Não é função da política não treinar uma pessoa para que ela não seja preconceituosa. Porque o preconceito ele não é uma idiosincrasia pessoal. Ele tem base na experiência da pessoa e na evidência dessa percepção sensorial. Não precisa ser explicitamente, vamos dizer, declarado. A pessoa pode ter o preconceito e utilizar esse preconceito para fazer o juízo que ela precisa. Porque a tentativa que deve ser feita é em transformar o preconceito em um juízo, para que esse preconceito não gere outros males. Porque ela diz também que é muito diferente você dar um palpite e você expressar um preconceito. Que é impossível não recorrer aos preconceitos para formar um determinado juízo. E o juízo ele é a base do pensamento político. Na política não se pode atuar sem o juízo. O preconceito ele existe no espaço público e ele é real, tanto para a questão dos negros, quanto também para a questão dos judeus, e principalmente a Hannah Arendt falando de um lugar que é os Estados Unidos, em que tanto negros e judeus têm problemas com preconceitos. E não é uma coisa muito atual,
são preconceitos antigos, muito antigos, em que eles têm que lidar, né, com esse tipo de coisa. A situação deles nos Estados Unidos gira em torno do próprio preconceito. E falando mais abertamente sobre a mudança do pensamento, da tradição, a Hannah Arendt ela vai falar que o totalitarismo é uma pessoa muito marcada pelo totalitarismo. Ela foi vítima, né, desse momento aí na década de 40, que ela teve que fugir da Alemanha em função da ascensão nazista. E o totalitarismo ele marca muito as obras dela. E ela vai falar que o totalitarismo e a bomba atômica mudaram a forma de se ver a política e de enxergar a função da política e até mesmo do próprio preconceito da política. E vai questionar se a política tem algum significado. E ela vai dizer que sim, o significado da política está na liberdade, que é só na política é que o homem alcança a liberdade, ou seja, a liberdade até para acreditar em milagre. A desconfiança foi uma das coisas também que brotaram na política em função do surgimento da bomba atômica. Ficou um questionamento se escalonamento da força bruta da bomba atômica não gerou mais desconfiança na política. Será que ela realmente está sendo necessária? Será que ela está funcionando? Porque uma base da política é mesmo de evitar a violência. E onde há violência não há política. E isso daí remonta desde os gregos, né, que eles buscavam se diferenciar de bárbaros em função da política, do argumento, da persuasão, da retórica. Então fica essa desconfiança muito marcada, que vem remontar também uma situação, um assunto já recorrente e muito antigo, porque a desconfiança da política, como eu falei, ela remonta a Platão e a Parmênides. E a Hannah Arendt ela vai dizer que a função da política e do Estado, que é um meio, né, da política, a estrutura do Estado, a função desse Estado é de romper o todos contra todos, aquela ideia de Hobbes. E é o segundo livro que a Hannah Arendt vai falar isso. O Estado ele é um ente indispensável à própria vida. Ele é um garantidor da própria vida. Sem o Estado, a vida fica meio que impensável. E é através do Estado que a política consegue fazer com que a liberdade seja um valor intrínseco a ela e inseparável. Quando ela vai falar também sobre essa liberdade, ela traz também um conceito de igualdade, que muitas das vezes o sentido da igualdade é convertido ou, vamos dizer, aproximado ao sentimento de justiça. E ela vai dizer que não é a mesma coisa. A igualdade que ela pode ser oferecida pela lei é aquilo que fica dentro do conceito da isonomia, que é a igualdade perante a lei. Significa o direito de ouvir e falar concretos, porque você consegue exercer a liberdade, você consegue ser um igual quando você está entre iguais de você. E essa igualdade ela existe quando você pratica essa liberdade. E tudo isso ele está, vamos dizer, relacionado à participação na política. Chega uma certa parte do texto que ele remete que se você está na política, você consegue exercer a sua liberdade. E há um momento em que isso daí fica muito, vamos dizer, claro, que se você consegue ser um ser político, se você consegue fazer ser ouvido ou falar e exercer essa liberdade de fazer, de ter essa ação e se sentir iguais entre os seus, você está participando da política, você está ativo. A ideia de
de participação política, ela induz a um sentimento de ser livre. E eu achei isso maravilhoso no que eu descobri aqui nesse livro da Hannah Arendt, porque a ação já é objeto de estudo dela desde a condição humana, e ela vai utilizar das suas referências gregas, e na própria Grécia Antiga o discurso em si ele era uma forma de ação, era uma característica antiga da ação. E esse discurso ele depende também da espontaneidade. A espontaneidade humana é que vai fazer com que o ser humano seja um ser político. E vai colocar a questão da espontaneidade, assim como a coragem, que ela considera a coragem a maior virtude política, como condições pré-políticas. Ou seja, antes de você exercer a política, exercer a liberdade, e de você ter o sentimento de igualdade entre aqueles que falam e ouvem, concretamente, você tem, antes disso, a coragem e a espontaneidade que te faz ser um ser político. E, gente, esse livro foi assim, como todo livro da Hannah Arendt, é difícil de entender, mas é gostoso de descobrir. Não fica assim uma leitura chata, né? A Hannah Arendt, ela deixa claro assim a sua insatisfação em saber que hoje a política ela não tem mais essa raiz com a tradição, porque os políticos de hoje tornaram centrais os assuntos que naturalmente eram periféricos, e a política ela vem perdendo essa importância. Em um determinado momento em que a política era importante para fins elevados, fins mais elevados como a liberdade, ela foi substituída por questões mais rasteiras. E por conta disso, existem os preconceitos sobre a política, e que eles são reais, não adianta a gente tergiversar. Mas a própria política é responsável por criar os preconceitos que são direcionados a ela. E aí, em um momento de preconceito da política, ela vai falar sobre a sobrevivência da academia, de como, para se contrapor à política, os intelectuais fundaram a academia lá na Grécia Antiga, e hoje a função da academia é ainda de resistir, de fazer resistência, de ainda contrapor a política. E nessa contraposição, ela vai falar que é função da academia defender a minoria, que a minoria ela é importante, porque originalmente falando, a academia ela surge como uma minoria a fazer resistência à política. Então, a própria liberdade acadêmica ela é um exercício da minoria, e a Hannah Arendt atrela a essa defesa da minoria à academia. E aí ela vai falar sobre, ela vai e volta na questão da Grécia Antiga. A Hannah Arendt é muito disso. Ela está falando sobre um determinado assunto, aí ela volta lá na Grécia Antiga, aí ela traz mais para a realidade, ela puxa para um autor, ou ela remonta a questão da igreja, da tradição do pensamento passando pelo período da igreja. E ela vai falar sobre dois ideais diferentes, mas que se unem, que seria o ideal da sabedoria, representada na tradição do pensamento político através de Sócrates, né? E de um ideal da bondade, que seria representado por Jesus Cristo. E aí ela fala sobre a caritas, que é a caridade. Só que na cultura judaica, a caridade ela precisa de ser oculta, ela deve parecer tão oculta que a mão esquerda não saiba aquilo que a mão direita faz. Que seria dito, acho que em Mateus 6.1. Faz parte
da natureza, da bondade dela não ser revelada. A lei proíba de que aquela pessoa que está fazendo a caridade contemple o próprio ato, para assim evitar a vaidade e a hipocrisia. Quando eu falo que ela volta ao assunto, aí ela vem trazendo a Civitas Dei de Santo Agostinho, que seria a cidade de Deus para Santo Agostinho. E também a diferença entre a Civitas Terrena, que é a cidade terrena, que fica bem transparente quando eu busco falar na resenha do livro Conceito de Amor em Santo Agostinho sobre essa dicotomia em a cidade dos homens e a cidade de Deus de Santo Agostinho. E ele foi muito importante para o pensamento político e até mesmo para a igreja, porque ele conseguiu diminuir um pouco o ranço dos cristãos com a ideia da política e a ideia da coisa pública. O Santo Agostinho ele conseguiu criar para o cristianismo um espaço público que permitia com que o cristão tivesse a sua vida sem que esse espaço público fosse político. E ele foi importante para a tradição do pensamento político, principalmente sobre o pensamento político romano. E a Hannah Arendt ela vai dizer que a influência de Santo Agostinho se dá em função da própria ideologia neoplatônica, em que São Tomás de Aquino ele vem com essa puxada neo-aristotélica. Aí, quando eu disse um pouquinho mais atrás que a ideia de ser livre é de participar da política, e na Arendt ela vai dizer isso melhor um pouco mais na frente, já chegando já para o final do livro, quando ela vai falar sobre a soberania do povo na Revolução Francesa e na Revolução Americana, por conta da própria participação. Essas duas revoluções, elas realmente tiveram a soberania do povo como destaque. E eu, como brasileiro, não posso dizer a mesma coisa, né? Porque aqui todas as revoltas que tivemos foram em função das próprias elites das capitanias hereditárias aqui no Brasil. E as nossas revoltas aqui têm um componente muito mais patrimonialista do que de soberania. É a ideia da dominação, aquela dominação em Karl Marx, de uma dominação de uma elite para um povo, uma classe mais pobre. E nessa participação, ela vai dizer que a política é um meio à liberdade. E essa liberdade é um fim mais elevado. Aí ela fala também de benefícios que a política trouxe e também de malefícios. E, por exemplo, as guerras, a bomba atômica é um dos males que a política trouxe para a gente. E a emancipação da classe trabalhadora é um benefício que a política trouxe. E isso daí me faz lembrar, faz voltar para o livro Entre o Passado e o Futuro, quando no último capítulo a Hannah Arendt ela faz um grande questionamento sobre a estatura do ser humano. Se o ser humano cresceu na sua estatura ou se ele diminuiu nela. E ela coloca bastante a política e a própria ciência como balança, como peso desse crescimento ou desse declínio do ser humano na sua estatura. E me fez lembrar aqui desse momento, desse texto. E ela vai dizer que o Estado ele tem a sua necessidade, ele tem a sua função de exercer como um corpo burocrático na política, e ele também é visto como um fenômeno improdutivo e parasitário. No final das contas, a Hannah Arendt ela vai falar que a política mudou pouco no transcurso dos séculos em função da própria justificação da política, em torno da necessidade dela, mas concomitante a essa justificação, houve também inúmeros problemas que acabaram desaguando em preconceitos, como corrupção, má gestão, o pensamento de Gray, do patrimonialismo, do corporativismo.
E o problema do preconceito é quando faz um enobrecimento desse preconceito e passa a converter esse preconceito em perversão ideológica. E é aí que está o problema. Essa perversão ideológica, você acaba prendendo as pessoas a visões muito limitadas e, vamos dizer, pessoais de mundo. E faz com que a ideia da dominação das massas ganhe força. E isso daí tudo justifica o movimento totalitário. Uma ideologia que acaba se apoderando das massas. E quando se instrumentaliza o preconceito, isso é algo extremamente perigoso e é o que foi utilizado nos movimentos totalitários, com base no terror. E, para terminar, ela vai tratar sobre a questão das guerras, de como as guerras aumentaram ainda essa ideia de desconfiança da política, porque ela fala muito sobre a força bruta, o uso da violência. O Estado ele tem esse tipo de monopólio do uso da força e da violência. E ela fala da preocupação desse escalonamento da força bruta, né, que chega aos pés da destruição. E fica em jogo, a política fica em jogo não só da destruição da própria política, porque a partir do momento em que a política torna para si uma capacidade destrutiva, ela aniquila a si mesma e coloca também em jogo a destruição do homem, a destruição da vida, a destruição de toda forma orgânica de vida no planeta Terra e também no mundo. Só que a Hannah Arendt, ela compartilha da visão bíblica de que o homem ele vem para a Terra para preservá-la e servi-la, e não o contrário. Ou seja, além dessa exacerbação, dessa desconfiança na política, em fazer da política um uso completamente diferente dos fins que são mais elevados, como a liberdade, a igualdade, a isonomia, ou, vamos dizer, o bem-estar social, ela está chegando no ritmo da destruição, no ritmo da aniquilação total. E nisso ela volta mais uma vez para a Grécia e ela retoma a questão da Grécia Antiga e da Guerra de Troia, de como a Guerra de Troia se tornou a mãe de todas as guerras da aniquilação. A aniquilação, a destruição do outro, se tornou campo, né, de política externa, da política fora da polis, a política fora daquele espaço de convivência. Porque até então, a ideia que se tem ali, pelo menos no início que eu li sobre o livro da Revolução, é de que a violência dentro da polis era proibida, mas fora da polis era permitida. E, para terminar, quando ela fala sobre a importância da poesia para a tradição, e até mesmo para a história, a função da poesia e da história para a tradição, ela vai falar de Homero, que Homero foi o educador da polis, que na poetização da Guerra de Troia, Homero, ele, por sua imparcialidade, ele conseguiu apresentar os dois lados da moeda nessa guerra. Ele apresentou tanto o lado dos gregos e tanto o lado dos troianos. E nisso ela fala que o Homero ele se utilizou de uma imparcialidade tamanha que faz parte da própria estrutura da poesia daquele tempo mais antigo, em que mais se buscava em memorizar os feitos, os grandes feitos, as grandes palavras, os grandes discursos, e que o Homero conseguiu não só transformar o Aquiles como o Heitor, o Aquiles como o herói imortal, mas também não deixou Heitor, que é o lado troiano da história, como se ele passasse despercebido. Ou seja, Aquiles foi o maior herói da história da Guerra de Troia, mas Heitor também não deixou de ser pela defesa da cidade de Troia,
ou pela defesa da família, que ali naquele período era uma estrutura muito importante naquela sociedade antiga, mesmo com todos os aspectos diferentes que submete a família, porque está muito mais relacionada à formação cesarista, né, da família, de um ambiente despótico, que o homem, o senhor do lar, é um déspota, né? Então, mas mesmo assim, o Homero, ele consegue levantar ali a fama de Heitor como um defensor desse papel da cidade de Troia, da família de Troia. E é assim, gente, termina a resenha desse livro maravilhoso aqui, A Promessa da Política. Eu falo que esse daqui foi o primeiro livro da Hannah Arendt que eu comprei. Aí eu já estava chegando já no meio desse livro, já tinha ido para o boteco, já tinha bebido várias cervejas. E ali eu decidi compreender mais o pensamento da Hannah Arendt e fez com que eu descesse até o conceito de amor em Santo Agostinho, que é a sua primeira obra, e persegui-la até aqui. Ou seja, esse daí já é o quinto livro da Hannah Arendt que eu leio, graças a aquilo que ela deixou para mim mais importante como um legado na leitura desse livro. Porque a política, pelo fato dela estruturar condições, situações ou elementos da condição humana, eu pude entender que a política ela é importante na finalidade para as pessoas. E é muito gostoso a gente encontrar um autor, um intelectual que melhora a visão de mundo da gente, que melhora a percepção da gente, melhora a forma como que a gente enxerga a política, a teoria política, bem distante da realidade que a gente vive aqui no Brasil, que uma crueza patrimonialista, uma crueza corporativa muito grande e uma desigualdade abissal. Assim eu termino mais uma resenha de um livro da Hannah Arendt. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like aí. Se você não se inscreveu, se inscreva, é importante pra gente. E a gente aqui segue esse caminho de desejar uma outra educação para o Brasil. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero que tenha gostado do vídeo e que ele te sirva aí para a progressão pessoal, ou até mesmo para você que esteja pesquisando o pensamento da Hannah Arendt, conheça um pouco mais sobre essa autora que é uma musa do meu pensamento e uma grande pensadora que norteia as ideias aqui desse canal, assim como o Oliveira Viana, o ensaísta do século XX, e o nosso grande Milton Santos, o professor de geografia que ganhou o Nobel dessa área e que me ajuda aqui a pensar nesse Brasil tão complicado de hoje. Então a gente se encontra em outros vídeos, galera. Obrigado, tudo de bom para todo mundo.